Olá, muito boa tarde para você que está ligado aqui da Bola Rádio Worship. Eu sou a Janaína Oliveira e esse é o Love Songs Bola. É isso aí. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2021, estamos nós conectados com você aqui para mais um programa abençoado. Então, participe conosco. Você pode interagir através das nossas redes sociais. Nosso WhatsApp, vou colocá-lo aqui na tela, é o 11 947 12 9191. Para quem está ouvindo a gente pelo site ou pelo aplicativo também, tome nota aí. Você pode, então, interagir. WhatsApp, já salva aí nos seus contatos, é o 11 947 12 9191. Você também pode interagir através aqui do nosso chat do YouTube. Você pode entrar aqui, colocar aqui a sua opinião, a sua pergunta, ter o seu momento de falar conosco, a sua opinião, sua participação, ela é muito importante para nós. Você também pode dar o seu joinha aqui no nosso vídeo, para que ele suba e alcance outras pessoas. E também você... Aqui embaixo tem o botão encaminhar, onde você pode enviar para outras pessoas também o nosso programa de hoje, certo? Para quem está com a gente embaixo, tem pelo nosso aplicativo e também, pelo nosso site, lá você tem a opção de nos ouvir, você tem lá só áudio, e você também pode clicar lá no vídeo e nos assistir. Bom, é isso, sem perder tempo, o Love Songs Bola está no ar. Deixa eu já falar aqui boa tarde para o nosso querido aqui, Marcelo Mali. Boa tarde, Marcelo Mali, o DJ. Oi, Jana, tudo bem? A paz do Senhor. Boa tarde para todos os ouvintes, para todos que estão nos escutando em todo o Brasil e no mundo. Porque somos assim, né? Vamos para o mundo. Somos do mundo, Janaína. O mundo nos conhece. Há muitos anos falando com o mundo inteiro, né? Testemunhos pelo mundo inteiro, e glória a Deus por isso. O mundo nos conhece, somos famosos. Estamos prontos para entrar na casa mais famosa do Brasil, aquela que tem lá? Já pensou nós dois lá, Jana, naquela casa lá? Eu? Será que é da resenha? Não, eu jamais entraria naquele lugar. O quê? Você não entraria, Jana? Não, eu não participaria de um Mas reality. eu imagino você naquela casa. Eu imagino, Janaína, andando por aquela casa. Na xepa. Olha, eu acho que seria legal a presença. Vamos subir a hashtag Janaína Oliveira naquele programa lá, que eu não vou falar o nome. No BBB. Não tem problema falar o nome, não. Mas não, Marcelo, não é a minha vibe, não. Tô fora. Você quer ir, a gente até vota em você, mas, não é a minha vibe, não. Deus não me chamou pra isso, não. Tô fora. A minha vida já é um BBB, querido. De certa maneira, estamos aqui agora, né? Meio que... eu tô no paredão. Com 100% de eliminação. Então, vamos mudar de assunto. Vamos lá, deixa eu chamar aqui também a nossa querida Thay Santos. Boa tarde, professora. Olá, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Galera de Porto Alegre, galera da Bahia que está ouvindo, como diz o Mali, né? Somos ouvidos e assistidos pelo Brasil Varanil. Ô, Jana, nós duas no BBB ia rolar voadora de... Aí, ó, já comprou a ideia, já vai mandar vídeo na próxima edição. A Thay vai mandar o vídeo. Eu ia sair na primeira semana. Eu mando também. Não, eu ia sair na primeira semana, velho. Também. Não, eu tinha saído na primeira semana com aquele Fiuk chorando, eu tinha saído na primeira semana. Amiga, eu teria sérios problemas naquele lugar, então... Vamos mudar o nome do programa para Big Bola Brasil. Sangue do Cordeiro, só louco que vai naquele lugar. Bom, mas vamos lá. A gente pode fazer a gente pode fazer um talk, um Love Songs falando sobre isso, né? Falando sobre o que acontece dentro desses lugares e como as pessoas... a situação em que elas se encontram, né? Estando dentro de um reality show que é mais sério do que a gente imagina. A gente brinca aqui da risada, mas é sério, viu? É só o espelho do que está acontecendo na sociedade. Só isso. Mas vamos lá. Resenhas à parte, né, Marcelo? Deixa eu chamar aqui o nosso querido. Hoje, sendo a terceira segunda-feira do mês, é dia de quem? Daniel Cardoso, do portal Prisão Invisível, Socorre-me. Olá, Daniel. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, os ouvintes aí. Boa tarde, Janaína. Glória a Deus pela tua vida. Marcelão. Glória a Deus, Marcelo. Boa tarde. Thay também, Thay Santos. Boa tarde para vocês aí. Amém. Glória a Deus. Bom, o Daniel tá por aqui. O Daniel, que é do portal, né?
Prisão Invisível, também tem ali o Instagram Socorre-me, que é uma bênção, e ele tem nos auxiliado muito, né, na luta, realmente ali, na luta mesmo, né, Daniel? Podemos chamar assim, na luta contra o vício da pornografia, contra a pornografia mesmo, e a gente vai trazer um tema muito especial hoje, que é pornografia causa crise de abstinência? Nossa, meu Deus do céu. Vamos começar orando? Amém. Você ora por nós, então, Daniel? Amém. Amém. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui, Pai, compartilhando um pouco da tua palavra sobre temas tão complexos. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que tu possa me usar como tu bem queres. Senhor, vai tirando todo o meu eu, que a tua voz, que a tua palavra seja prevalecente aqui. Também, Pai, nós te damos uma voz de comando aqui em nome de Jesus, para que toda interferência, seja de hardware, de software, de falta de energia, de conexão, caia por terra já em nome de Jesus. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, amém. Daniel, pornografia causa crise de abstinência? Essa é uma pergunta que muitos dos nossos alunos, muitos dos nossos seguidores lá do nosso ministério perguntam. Mas antes de responder essa pergunta, eu vou usar aqui um pleonasmo vicioso, né? Vamos começar do começo. O que seria, né, uma crise de abstinência? A crise de abstinência seria sintomas mentais e físicos que ocorrem após a interrupção ou a diminuição no consumo de uma substância que causa dependência. Então, nós vemos vários tipos de dependências, né? Nós vemos desde do cafezinho, o famoso café, né? Que quando eu particularmente, eu não tomo café. As pessoas até brincam, se não toma café, eu não tomo. Você também não toma, Thay? Não gosto nem do cheiro. Tira o chimarrão dela para ver o que acontece. Uma café não fala com o chimarrão. Tira o chimarrão dela para ver se ela te substitui pelo café. É a diferença. Então vai entrar pro BBB sem chimarrão. Ih, a casa vai cair. Não gosto de café. Então, o cafezinho, ele causa crise de abstinência. Quando a pessoa fica sem tomar o cafezinho, né, dá dor de cabeça, dá irritabilidade, são os diversos sintomas que acontecem desde o cafezinho, né? Aí nós vamos subindo os degraus para as drogas lícitas, né? Por exemplo, né, o álcool e o tabaco, para as drogas mais pesadas, por assim dizer, as drogas ilícitas, né? E vale salientar aqui também algo também que dá crise de abstinência. Vou fazer outra pergunta aqui. O chocolate, né? O chocolate aqui de nós quatro aqui, quem gosta de um chocolate? Eu particularmente já não gosto de café, mas do chocolate. Eu não gosto nem de café e nem de chocolate. Ela não é extraterrestre, Daniel, continua. Diria que eu não gosto e nem desgosto. Eu não gosto e nem desgosto, não tenho uma critério. Agora o vidrinho de conserva e a gente já começa a negociar. Cebola. Cebola em conserva. E o chocolate também causa crise de abstinência, né? Pessoa que é o doce, né? O doce em si, ele causa dependência. Na verdade, não é nem o chocolate, é o doce que causa a dependência. Concordo. E ocasiona os mesmos sintomas. Como é que é, Marcelo? Concordo muito com essa frase sobre os doces. Então, pessoal, assim como drogas lícitas, ilícitas, alimentos, né, vamos responder a pergunta: se a pornografia causa crise de abstinência. Mas antes de nós respondermos essa pergunta, nós temos que saber: pornografia é droga ou não? A OMS,
ela não declarou ainda que a pornografia é uma droga, pelo fato de nós estarmos falando de algo novo, né? Algo novo na internet, né? Porque já vem aí há algumas dezenas de anos. Mas onde ela começou a explodir foi por volta de 2010, foi onde a internet de banda larga começou a se expandir, especificamente no Brasil. Então, nós dividimos a pornografia antes da internet e depois da internet. Porque depois da internet o consumo foi que meio que absurdo. Antes, o acesso ali era restrito, né? O consumo era meio que, não é igual ao consumo. Hoje o consumo é desenfreado. Basta, né, um smartphone na mão, em qualquer lugar você consegue ter acesso à pornografia. Então, pelo fato de ser algo novo, um vício, entre aspas, novo, se comparado às outras drogas, não tem muitos estudos, né? Um fórum nos Estados Unidos, em 2010, porque os Estados Unidos é o maior produtor de pornografia do mundo. Então, lá em 2010, eles fizeram meio que um fórum e reuniu, né, reuniu psicólogos, psiquiatras, políticos, cristãos, judeus, enfim, sobre o tema, e inclusive esse fórum foi tema de um livro sobre que a pornografia não é um prazer inofensivo e todos, sem exceção, saíram de lá falando que pornografia faz mal, tem as suas consequências. E, com o passar do tempo, lá no meu livro eu falo mais sobre essa pesquisa que eu vou falar aqui agora. Foi uma pesquisa de uma neurocientista da Universidade de Cambridge, nos Estados Unidos. Ela pegou dois grupos, grupo A e grupo B. O grupo A não era viciado em pornografia, o grupo B era viciado em pornografia. Aí pode surgir a pergunta: Daniel, por que não pegou um grupo que nunca tinha visto pornografia? Nós não dizemos que é impossível, mas é quase impossível a pessoa, pelo menos um flash, alguma pessoa já viu alguma cena, alguma imagem. É quase impossível. Não vou dizer que é impossível, né, mas é quase, tá? Então, não tinha pessoas que não tinham visto pornografia, então eles dividiram essa neurocientista, que não era viciado e que era viciado. Eles foram submetidos a um teste de ressonância magnética no exato momento em que eles viam pornografia. Pasmem, o resultado dessa pesquisa foi algo surpreendente. Eles constataram que na mesma região do cérebro, chamado de circuito de recompensa cerebral, aonde atinge o doce, aonde atinge a dopamina. Isso. Aonde atinge as drogas ilícitas, atinge também a pornografia. Que com agravante, isso que a Thay falou. Nós temos um neurotransmissor chamado dopamina, nós precisamos de dopamina, né? Nosso cérebro precisa, nosso corpo precisa de dopamina. Por exemplo, quando nós falamos de chocolate aqui, né? Quando eu vejo um chocolatezinho branco na geladeira, aquilo, né, dá uma vontade, e quando eu como aquele chocolate, libera dopamina, dá aquela sensação de prazer, né? É muito bom. Né? Mas isso em grande quantidade. Oi? Eu até anotei sobre a dopamina, que ela é conhecida como a substância do prazer, que regula o circuito de recompensas e nos ordena a fazer tudo o que garanta a sobrevivência. Então, por isso, ela pode ser entendida como o nosso querer. Né? Um adendo. É isso mesmo. Não, é isso mesmo, que a dopamina, o apelido dela é a molécula do vício. É a molécula do vício. Então, pra vocês terem ideia, nesse estudo foi constatado que na mesma região do cérebro, conforme eu falei, onde atinge a cocaína, as outras drogas, o álcool atinge também a pornografia, com um agravante. A cocaína, por exemplo, libera 500 unidades de dopamina. Já a pornografia, 800 unidades de dopamina. É algo assim absurdo, chega a ser mais viciante do que a própria cocaína, pornografia.
e muitas pessoas não sabem disso. Vários alunos entram em contato, seguidores, Daniel, eu não consigo parar com esse vício. Eu falo por mim, Deus me libertou da cocaína, do álcool, do tabaco, mas da pornografia, mesmo dentro da igreja, eu caía na pornografia. Então, de acordo com esse estudo científico, por sinal, pornografia é uma droga. Né? Pornografia é uma droga. E respondendo a pergunta, sim, a pornografia causa crise de abstinência. Nós temos vários relatos dos nossos alunos que, quando eles param, eles ficam abstêmicos da pornografia. Vem vários sintomas. Eu vou citar alguns aqui. Ira. As pessoas ficam com a ira, uma irritabilidade. Dores de cabeça. Dá uma dor de cabeça. Dores pelo corpo, dores na coluna. Vem um desânimo. Teve um seguidor nosso lá no nosso YouTube, ele falou algo interessante. Que no caso dele, dura cerca de 2 a 3 dias que ele consegue se manter abstêmico e ele sente uma inquietação terrível. Ele relatou isso. Uma inquietação. Então, se nós pegarmos a questão do nosso cérebro, quando ele está dependente de alguma substância, imagine uma pessoa dependente química durante 20 anos. Quando você corta aquele hábito, aquele vício, não é preciso nem ser médico, nem para entender que o cérebro ele vai reclamar. Porque ele está passando por aquele caminho neural todos os dias. Todos os dias. Ele está acostumado, já está no piloto automático, já está no inconsciente. Quando você para de passar por aquele caminho, o cérebro vai chiar. Falou, peraí, tem algo errado aqui. E o cérebro ele vai pedir o prazer, que é a dopamina. Então, por causa disso, ocasiona esses diversos tipos de sintomas. Então, teve um aluno nosso que ele ficou abstêmico da pornografia, ele ficou o dia todo com a crise de abstinência, o dia todo, ele já não sabia o que fazer. Ele falou que reuniu todos esses sintomas, veio a ira, veio a dor de cabeça, dores pelo corpo, diversos sintomas, que chegou o momento que ele não aguentou, ele teve que ceder. Foi ver pornografia, quando veio a dopamina, ele aliviou aquelas dores. E eu sempre brinco que a nossa carne, que eu sempre falo que a nossa carne não está muito preocupada com a gente, não. Nossa carne, ela não quer saber se a gente tem 30 anos de evangelho, se a gente faz a obra, se a gente é pastor, se a gente é membro. Nossa carne, eu sempre brinco que a nossa carne é igual uma criança no shopping, onde o pai leva, e o pai não tem dinheiro para comprar um brinquedo e a criança fica esperneando no shopping. Eu quero. Aquelas crianças birrentas, É a nossa carne. Então a nossa carne não vai ceder enquanto não satisfazer os desejos dela. Tão facilmente. Então, causa crise de abstinência. E muitas pessoas, infelizmente, não têm esse conhecimento, que a pornografia é uma droga e, sendo uma droga, nós temos que tratá-la como tal. Nós temos que tratá-la como tal. Eu sempre, nos nossos conteúdos, nos nossos materiais, eu sempre gosto de tratar as 3 áreas da tricotomia, espírito, alma e corpo. Porque, já até falando sobre isso aqui, que as pessoas querem espiritualizar tudo. Mas, se Deus quiséssemos que nós fôssemos seres espirituais, ele não tinha feito o nosso cérebro, ele não tinha feito as nossas emoções. Então ele está preocupado sim com a nossa parte física, ele está preocupado, e por isso que nós, nos nossos conteúdos, nós falamos um pouco dessas 3 áreas, porque nós temos que trabalhar essas 3 áreas em conjunto
Porque nós não podemos trabalhar essas áreas separado. É engraçado, pessoal, que muitos chegam para nós pedindo ajuda. Daniel, eu já estou fazendo uma campanha, já tem 20 dias nessa campanha, eu estou subindo um monte, descendo um monte, eu estou fazendo jejum, e estou lendo a Bíblia, e estou orando. Glória a Deus. Isso é ferramentas essenciais, Sim. fundamentais. Mas eu falo bem assim, você está usando uma ferramenta natural, né? Por exemplo, fugir. Eu dou sempre esse exemplo que cai perfeitamente aqui no nosso contexto. Lá em Gênesis 39, lá onde José do Egito, a esposa de Potifar quis agarrá-lo. Esse é um exemplo muito que cabe perfeitamente aqui. Naquele momento, José do Egito, ele não meteu a mão na cabeça da esposa de Potifar para expulsar um demônio dela, né? Ele não foi espiritual naquele momento. O que ele fez? Ele fugiu. Por quê? Ele reconhecia a natureza pecaminosa da carne dele. Ele reconhecia. Então, o problema da nossa geração é que fica flertando com a esposa de Potifar. Exato. Aí esse flerte, que até já falei isso aqui, é como se estivesse brincando de roleta russa. Então, peraí, se eu vejo lá no Instagram, se eu vou lá na lupinha, pesquisa, se eu vejo que se eu for lá, no caso de nós homens, vai ter só as crossfiteiras, o que eu vou ficar fazendo lá na lupinha de pesquisa do Instagram? Eu vou ficar brincando de roleta russa, porque eu sei que eu vou cair. E as plataformas sabem, olha que interessante, as plataformas, a indústria, né, as big techs, sabem que essa questão da pornografia, o sexo libera dopamina, a indústria da música sabe que libera dopamina, a publicidade sabe que libera dopamina, então eles vão inundar a gente com cenas sensuais. A verdade é essa. Então eu sei, por exemplo, peguei o caso do Instagram, né? Se eu sei, eu falo por mim, a gente trabalha aqui nas redes sociais. Então, se eu não vigiar, né, todos os dias, eu tenho certeza da minha queda, como 1 mais 1 é 2. Então eu vejo que muitas pessoas ficam brincando de roleta russa, ficam brincando, principalmente nas redes sociais. Eu sempre falo que, assim como o alcoólico, né, a pessoa que tem problema com álcool, se ela passar o dia todinho no bar, ela vai recair. Assim é com um dependente de pornografia. Se ele passar o dia todo nas redes sociais, sem propósito, lá zapeando, né, ele vai recair. E aí, aonde ele fica nesse ciclo vicioso, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, e vem essas crises de abstinência, ele nem sabe que muitas das vezes que essa crise é ocasionada por causa da pornografia. E aí não tem esse mapeamento e cai, por muitas das vezes, nem sabe por que caiu, já está no automático e fica aquele ciclo. E é interessante que chega a culpar até Deus. É porque de tanto, né, entrar naquele ciclo que Deus não o perdoa mais, Deus não a ama mais, mas a gente sabe que isso é mentira, né? O problema não é que Deus afasta da gente, é nós que afastamos de Deus com os nossos pecados, nossas iniquidades. Deus está 24 horas de braços abertos falando: vem, filho, eu te amo, se arrependa, eu vou te dar força, mas o primeiro passo é o nosso. Por que a pessoa não para? Porque eu sempre falo, se o pecado é bom ou ruim, o pecado é bom. Né? Se fosse ruim, ninguém pecava. Né? Exatamente. Se fosse ruim, ninguém pecava. O problema do pecado são as consequências. Né? São as consequências que são inevitáveis. Eu sempre falo. É o quinto dia útil. Isso, é o boleto, Marcelo. É o boleto. O boleto chega. E já viu aqueles boletos que quando chega você espanta com o valor? Não, que isso? A conta de água, né? Com juros. Oi? Juros e correção monetária.
Boletão, né? Super boleto. É uma conta de água que vem R$ 100 e determinado mês vem R$ 1.000. Aí você causa um espanto, enfim. Então, pessoal, eu vou abrir agora para perguntas e no finalzinho eu vou citar algumas ferramentas. E agora, o que fazer quando vir essa crise? Ok. Então, o pessoal que está ouvindo a gente aí pelo site, pelo aplicativo, ou nos assistindo aqui pelo YouTube, vocês podem participar, façam suas perguntas aqui para o Daniel, através do nosso WhatsApp 11 9 47 12 9191. Jana, eu não quero ser identificado. Então, você coloca aqui, na verdade, assim, qualquer pessoa que mandar pelo WhatsApp, eu não vou identificar, tá bom? E aí, mandem aqui as suas perguntas, a sua participação, seu pedido de socorro, inclusive, que a gente vai conversar com você. É o DDD 11 9 47 12 9191. E aqui o chat do YouTube também. Só que no chat do YouTube acaba aparecendo seu nome, mas manda no WhatsApp, tá? 11 9 47 12 9191, certo? Estou colocando aqui também, para quem está só nos ouvindo, eu estou deixando aqui também no nosso site e no nosso YouTube o site do Daniel, que é o www.prisãoinvisível.com.br, e tem o Instagram dele também, que é o @socorre-me. Só se você tocar na postagem da Bola Rádio que a gente fez pro programa de hoje, já tem a marcação lá, tá bom? Boa. É isso, deixa eu ver quem está participando com a gente aqui. Rubenice Cardoso falando, olá, boa tarde. Quem é, Daniel? A minha mãe blogueirinha. A minha mãe blogueirinha, ela não perde uma live nossa, ela não perde um programa que a gente faz. Verdade, ela tá sempre com a gente. Flávia Costa falou assim, já estou encaminhando, né, o programa, né, que eu falei para encaminhar esse vídeo para as pessoas. Ela falou assim, Bola de Neve Guaratinguetá. É isso aí, Flávia Costa, Deus abençoe. Cícero Barbosa, boa tarde, Deus abençoe. Ele falou assim, ó, em Porto Alegre acho que sou o único atalaia que não toma café. Não, a Thay também não toma café e atalaia, né, Thay? Aí, não, eu já fui atalaia. Verdade. Fui, hoje eu não sou mais, mas não tomo café. E olha que a atalaia passa as escalas tomando café. Isso é louco, eu amo café. O Cícero já li, o professor Fred Fernandes, lá do Bola de Neve Tatuapé, falou, cheguei, saudades de vocês. A paz, pessoal, a paz, Fred, tudo bem? O Vinícius Perarron, é isso? Tá por aqui? Falou assim, Bola de Neve, nação, NV na veia. É isso aí. O Adriano Lopes de Moraes falou assim, boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Quais os sintomas ou sinais mais comuns desta abstinência da pornografia? Ele é lá de Belo Horizonte, nas Minas Gerais. Eu não peguei a pergunta dele. Quais os sintomas ou sinais mais comuns dessa abstinência da pornografia? Então, Adriano, foi igual eu falei, né? Foi a irritabilidade. A pessoa fica irritada porque o cérebro ele está querendo a dopamina. E meio que bloqueou a dopamina, então o cérebro ele vai, de alguma forma, ele vai trazer alguns sintomas. Irritabilidade, dores de cabeça, dores pelo corpo, vem um desânimo, vem a procrastinação, que eu não tinha falado aqui, a pessoa procrastina, vem essa inquietação. Então, são esses principais sintomas da crise de abstinência. Como se fosse outra droga qualquer, né? Até falta de foco, né? Porque imagina o cara tá trabalhando, o corpo tá pedindo dopamina, né? E o cara tem que entregar uma planilha, tem que continuar trabalhando e o corpo pedindo dopamina, entende? Ele perde foco nas coisas, assim, sabe? Eu nunca me esqueço uma vez que acho que foi o pastor Walter Natter e a pastora Magali, numa ministração de cura, eles contaram que um irmão confessou, né, o vício da pornografia até durante um culto. Sim. Entende? Tamanha necessidade da pornografia, de deturpar, né? O cara não, o temor vai lá embaixo, assim, a pessoa não raciocina.
Fica mesmo. Eu passei por isso, né? Eu passei por isso. Não sabe, já fui viciada em pornografia e eu já tive isso já, tipo assim, não vi a hora na igreja, do culto acabar para eu sair fora para poder consumir pornografia. E no meu período de abstinência, eu tinha dores corporais assim terríveis. O meu corpo, ele doía, eu sentia muitas dores no corpo inteiro, assim, e eu ficava muito doida, muito doida. Eu tinha que consumir pornografia, né? Então eu acho que eu perdi até meio que a humanidade, assim, né? Porque você fica muito exposto, né? E é um período que a gente precisa passar, não tem jeito. Olha, a Elisa Barroso tá por aqui e falou: boa tarde, que saudades de você, Jana. Ela falou assim: misericórdia, isso parece um distúrbio. Saudades de você também, viu, Elisa? Um beijo aí para você e para tua família abençoada. É um distúrbio também, né, o Daniel? Desculpa. Sim, é um distúrbio. E acaba que mexe com o nosso cérebro, né? Nós fizemos alguns vídeos, acho que já até falei sobre isso aqui, que a pornografia, ela é uma das causas, né, até de crimes sexuais. Eu citei alguns relatos, né, sobre crimes sexuais, e o interessante é que quando nós estamos completamente viciados, né, na pornografia, vamos pegar o exemplo, vamos para a Bíblia. O rei Davi, quando olhou para Batseba e depois desejou ela, cometeu adultério com ela, ele pensou nas consequências? Porque aquele pecado era para a morte. Ele não pensou. Então, nós temos o sistema pré-frontal e o sistema límbico, né? Então, a dopamina, de tanta dopamina, o vício ocasiona porque você perde praticamente a tomada de decisão, né? Você já não tem noção. Pegamos um exemplo dos dependentes químicos, né? Chega no último estágio, para adquirir o produto eles têm que roubar, né? Eles têm que matar. É perfeitamente isso, é distúrbio, porque o cérebro fala, eu quero a droga. Aí o dependente fala, mas eu não tenho dinheiro. Aí o cérebro fala, se vira. Como? Não quero saber, eu quero dopamina. Ah, eu vou ter que roubar, que você roube. Ah, eu vou ter que matar, que você mate. Eu quero prazer. Né? Então, vários distúrbios no cérebro por causa da grande quantidade de dopamina. E meio que o cérebro não sabe gerenciar isso e acaba criando, né, esses distúrbios na nossa vida. E o interessante é que, olha só, pessoal, eu fiz uma pesquisa com os nossos alunos, com os seguidores, e eu coloquei uma pergunta emblemática. Eu falei, a sua conduta sexual, em algum momento, ela é ilícita? Pasmem, 17% responderam que sim. Então, no meio ali, infelizmente, tem abusadores, né? Tem pedófilos, infelizmente. Por quê? Porque eu sempre falo o seguinte, o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é real ou o que é imaginário. Para o nosso cérebro, tudo é a mesma coisa. Não tem online, não tem offline. Então, eu já recebi diversos relatos que, por exemplo, um menino de 15 anos, isso deu até uma polêmica lá no vídeo que nós temos, mas nós temos que falar. O menino de 15 anos, ele, de tanto ver pornografia, né, começou aos 11 anos, a pornografia homossexual, ele só via isso. Aos 15 anos, a orientação sexual dele está completamente desorientada. Ele falou, o relato dele, tá? Ele falou, eu não sei se sou homossexual, eu não sei se sou heterossexual. Né? De tanto consumir aquele conteúdo, Daniel, eu já não sei o que sou. Então, um dos vídeos que nós fizemos lá foi uma polêmica lá, um monte de comentários lá, mas enfim, eu não posso fazer nada, foi os relatos que chegam até mim. E eu tenho que falar a verdade. Então, de tanto você consumir algo, né, fica no campo do pensamento. Né? Campo do pensamento,
Depois, num segundo momento, vai para o campo do ato, do comportamento. Você quer ver um exemplo disso? Outro exemplo, a pornografia, ela aumenta em 300% o índice de adultério. 55% dos divórcios nos Estados Unidos é por causa da pornografia. Porque de tanto marido, vamos pegar o exemplo do marido, né? De tanto marido ficar vendo lá, né, os filmes lá com as atrizes, né, ele vai querer colocar aquilo em prática. E a esposa não vai colocar em prática. Então ele vai colocar aquilo, vai procurar aquilo na rua, com prostituta, com amante, seja quem for. Né? Então, de tanto você consumir, vai causar distúrbios. Olha que ponto, olha o que eu vou falar para vocês agora. Não se escandalizam. O pessoal já conhece, o nosso ministério é para-eclesiástico, nós trabalhamos com todas as denominações, e veio um obreiro de uma determinada denominação, e ele falou: Daniel, eu já não sei o que fazer. Pessoal, ele chegou ao ponto de querer cortar o próprio órgão genital dele, porque era a única solução que ele tinha. Ele já não sabia o que fazer. Então, respondendo a pergunta, causa sim distúrbios. Causa distúrbios. Uma coisa que eu sempre costumo dizer, Daniel, sobre pornografia, desde que a gente começou esse vídeo aqui, é que tem muita gente que não leva a pornografia a sério, mas a indústria pornográfica te leva muito a sério. A indústria pornográfica, ela leva os nossos desejos, enfim, a nossa libido muito a sério. Eles querem, né, sugar isso da gente. Vocês falaram muito em dopamina, né? E eu não lembro qual foi o nome que o Daniel agora usou, mas eu também já ouvi falar que ela é conhecida como a substância do prazer, né? E teve uma frase que eu ouvi, eu não lembro se foi aqui no programa, ou se foi alguma coisa que eu assisti, que o cara falou assim, ó, a pornografia, ela inunda o nosso cérebro com dopamina, que você fica lá atolado por muitas horas. Por isso que eu acredito muito também, porque tem alguns estudos que não consideram, né, o vício em pornografia como um transtorno, né? Mas eu já vi relatos, como a Thay falou aí, de pessoas viciadas em pornografia, que, por exemplo, têm problemas de TDAH, né, transtorno de déficit de atenção, transtorno obsessivo compulsivo, né, que a pessoa não consegue parar de usar, e tantos outros transtornos que já vocês mesmos citaram aqui. O que eu vejo, né, de muito perigoso em tudo isso é que ainda há pessoas que olham para a pornografia como se fosse algo ali, tipo, não, é só um vídeo, não, e tem medo de falar muitas vezes, né? Tem vergonha de se abrir, que é dependente. Eu já contei uma história aqui com a pornografia, que o meu problema foi os meus parentes mais velhos, os meus tios que introduziram a pornografia na minha vida quando eu tinha 14 anos. A minha sorte, você foi ensinado a ser homem, né? Eu não gostei, eu queria o real, né? Então, mas eu com 14 anos, você não vê, você não é homem, né? Eu já falei isso aqui, meus tios me ensinaram a masturbação, que eu não conhecia. Aos 14 anos eu não sabia o que era. Eu sou de um tempo onde isso era um tabuzaço. Então, meus tios que me ensinaram como fazia. Então, ela foi introduzida na minha vida através da minha família, olha que louco. E obviamente que na minha época de consumo, né, Daniel, na internet, você tinha que ir lá na locadora passar uma vergonha gigantesca para passar com a fita. Então, mas se você não leva a pornografia a sério, preciso deixar esse alerta. A indústria pornográfica te leva muito a sério e gasta muita grana, mas muita grana para te pegar. É que a pornografia, as pessoas, elas minimizam ela porque elas acham que não tem efeito químico como a cocaína, que você vai roubar de alguém para consumir, que você vai acabar com a sua vida, com a sua saúde num tempo rápido, né? Só que, infelizmente, né, a pornografia, ela faz isso de uma forma silenciosa. É um câncer, né? Que ela Sim. vem consumindo seus neurônios, ela domina você, né? Nisso tudo que a gente já falou sobre você já não ter mais domínio próprio, né? Você precisar sair de determinados lugares porque você precisa consumir pornografia. A parte muscular, até mesmo que a Jana falou,
você ter dores físicas, né? Porque o seu cérebro entende aquilo como algo essencial, entendeu? E o nosso próprio corpo, ele já é programado biologicamente para isso, né? Ele já tem um mecanismo que ele faz essa injeção, digamos assim, de dopamina, né? Então, tem pessoas que, por exemplo, eu já não usufruo mais da pornografia como antigamente, mas eu utilizo usualmente. Eu já não... Quando eu sou solteira, eu uso todo dia, porque eu sou solteiro. Mas quando eu caso, é como o Daniel falou, eu vou querer usar com a minha esposa, entendeu? Eu vou querer que a minha esposa lá tenha práticas como aquela atriz está sendo paga para fazer ali, entendeu? Então, mas eu continuo usufruindo. Na realidade, eu estou dando doses homeopáticas de dopamina e eu acabo não me libertando daquilo ali. Se fosse fácil, o Paulão não dava o conselho lá, né? Paulão não dava o conselho. Ó, se você acha que você aguenta ficar solteiro, fica. Mas se você vê que você não aguenta, casa logo, filhão. Pega logo aí. Então, mas ó, esse conselho, tem uma outra coisa em relação a isso que o Marcelo tá falando, eu quero até marcar com o Daniel pra gente fazer um programa pra falar sobre isso, que a gente acha que casando a gente acaba com o problema da pornografia. E a gente casando não acaba. Na verdade, vai ficar pior, porque... Deixa eu dar um exemplo depois. Muitas coisas vão acontecer, né? E, inclusive, às vezes, até o casal, os dois acabam ficando pior. Um acaba levando o outro, né? Então fica pior. Eu quero até falar com o Daniel para a gente marcar um dia para falar sobre isso, né, Daniel? Sim. A gente trazer esse tema aí, né? Casar cura pornografia, vamos fazer esse tema aí, isso. Né? Ó, tem gente aqui falando conosco. Quero ler aqui um rapidinho. Já deixa você falar, tá, que você vai fazer um comentário aqui com a gente também. Que tem um irmão falando aqui, deixa eu ver. Peraí. O irmão falando aqui que ele falou assim, que no sábado ele sonhou que teria a TV aberta, estaria passando pornografia, por exemplo, de domingo de manhã. E ele ficou inconformado que as pessoas achem isso normal, né? Então, assim, isso é muito sério. E aí tem aqui o Harrison Santos falando assim, a paz, irmãos, nós estamos servindo no NV, percebemos como a ociosidade ajuda nas quedas, principalmente na pornografia, e o fácil acesso dela. E é verdade, a gente tem acesso hoje à pornografia facilmente através de um smartphone, você acessa o que você quiser, né? Tem aqui gratuito, o Adriano. Gratuito. O Adriano falou assim, Adriano Lopes de Moraes, compreendo, e isso tem algum tempo de frequência. Aí, olha isso aqui, ó, que ele falou, ó, porque ele perguntou... Primeiro, ele perguntou aqui quais são os sintomas, né, e os sintomas comuns e os sintomas da abstinência. Depois ele fala assim, ó, compreendo, e isso tem algum tempo de frequência e uso de pornografia. Ela tem e já vive um tempo que ela teria que estar presa na pornografia. Então, assim, tem um tempo para isso, né? E aí ele fala aqui, de estar exposto há anos afinco e logo depois, e um longo tempo na pornografia. Deu para entender? Ele quer dizer... A pessoa vai ter uma crise de abstinência ou ela vai ser uma pessoa viciada se ela estiver exposta a um longo tempo à pornografia, ô Daniel? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Quanto maior o tempo, maior é o caminho neural que vai criando no nosso cérebro, o caminho físico, tá? Quanto maior aquele hábito, maior aquele vício, maior o caminho neural. Quanto mais tempo você consumindo esse produto, maior são as crises de abstinência. E o interessante é que quando a gente está dando mentoria para os nossos alunos e tal, no começo, essas crises, elas são fortes, no começo. Uhum. Mas o interessante é que com o passar do tempo, se a pessoa, né, persistir, perseverar, vai diminuindo essas crises. Mas no começo... chega a ser insuportável. Né? Então, quanto maior o consumo, maiores são as crises. Amém. Vou usar um exemplo do Marcelo aqui. O Marcelo, que é da família do Marvel. Ô, Marcelo, como é que é o nome daquele personagem amigo do Capitão América que foi submetido a uma lavagem cerebral? Soldado Invernal. Essa parte da formação do soldado é exatamente o que a pornografia faz com a gente. E me lembrei de ti agora.
Ele vai saber me responder. Repetidamente palavras ali que levam e remetem ele ao ato inconscientemente. E ele é um assassino, assim, ele é um... Mas porque a mente dele foi submetida a horas e horas e horas e horas de imagens que tinham guerra, que tinham, sabe, morte, e aí ele encheu o cérebro dele daquilo ali, é a mesma coisa que acontece com a pornografia. O professor Fred, ele fala aqui, ó, só quem teve problemas com a pornografia sabe, a mente é bombardeada o tempo todo, até o raciocínio fica travado, né? E é exatamente isso, que casa aqui com o que a Thay tá falando também. Olha, o programa passou tão rapidinho, gente, já tá acabando, né? Mas acho que a gente tem que fazer um segundo. Eu creio que tem. Quase todos os temas com o Daniel dá um segundo. Impressionante. A gente nunca consegue terminar, Daniel. Dá um rebote. Sempre. Todo programa do Daniel dá um segundo. Mas eu quero já deixar de cara aqui o site do Daniel, que é o prisãoinvisível.com.br. Entrem lá. Deixo aqui o meu clamor aos líderes de célula, líderes de ministério, pastores, diáconos, presbíteros. Você que lidera, que cuida de pessoas, entra no site do Daniel, conheça o material que tem no site dele, se prepara, tá? Porque essa coisa da gente só falar sai em nome de Jesus, pode sair também, gente. Mas a gente precisa saber tratar com as pessoas que estão vivendo a compulsão da pornografia, tá? Então, lá também tem lá você vai aprender muita coisa para você poder ministrar a tua ovelha, poder cuidar das ovelhas, poder ajudar pessoas, né? Então, assim, corre para o site dele, gente, prisãoinvisível.com.br. Tem o Instagram também, que é o Socorre-me. Vamos nos preparar. A colheita não tá aí? Não tá o avivamento? Vocês acham que vai vir quem pra gente? Sim. Quem? Esse povo todo, gente. Você entendeu? Verdade. Então, assim, a gente tem que se preparar para receber as pessoas. Para a pessoa falar para você assim, falar assim, como, por exemplo, eu que sou mulher que fui viciada em pornografia, e quando eu falo às vezes para as pessoas, fui viciada em pornografia, eu sendo mulher e estando dentro da igreja, a pessoa faz aquela cara. Como assim? Você nunca viu isso no mundo. Então, assim, para você não dar bola fora e acabar com a tua ovelha, aprenda como tratar, aprenda como ministrar, a como ajudar. Você vai ser ferramenta do reino de vida e não de destruição, né? Então, assim, corre pro site dele, gente. Eu vivo falando isso aqui, que graças a Deus, Deus levantou o Daniel, agora a esposa dele também para ajudar poderosamente para criar esse site. Tem o livro, tem muito material para você ser treinado, para poder ajudar quem está precisando de ajuda. Certo, Daniel? Não, eu quero só reforçar, Jana, porque eu segui o conselho da Jana, eu baixei o e-book que tem lá. Ainda tem um e-book ainda, Daniel? Eu baixei o e-book lá no site, fiz a leitura, consumi o conteúdo que estava lá, não só de leitura, mas também a parte em vídeo. E vou falar uma coisa para você, é uma aula, um aprendizado de como lidar com pessoas que têm esse problema. E como a gente está falando aqui, muita gente ouviu, a Jana colocou umas 2 pessoas falando no chat aí de quanto é sério essa questão e como às vezes a gente na igreja dá as costas por conta de tabus e por achar que a pessoa é fraca ou coisa do tipo, quando na realidade a gente tem que levantar a mão para essas pessoas, dar a mão de verdade e puxar, porque estão ali na gargantinha do inferno, né, Dani? Exatamente, só Jesus. Bom, eu quero deixar aqui. Pode falar. Pode falar, Jana, desculpa. Não, eu ia só pedir para Thay e o Marcelão dar aqui as considerações finais dele, e eu ia deixar para você esses 10 minutos para você falar aí à vontade. Você prefere ou você quer falar alguma coisa agora? Tá bom, pode falar, tranquilo. Tá. Então eu vou pedir aqui para o Marcelo dar as considerações finais, pode ser? Pode sim. Eu acho que a gente tem que se preocupar bastante, eu acredito que o Daniel vai falar isso, porque tem muita consequência, né, do vício em pornografia. Então, não é à toa que, obviamente, que as pessoas vão ter crise de abstinência quando parar. Né? Mas existem inúmeras dificuldades e até impossibilidade de você criar uma relação pessoal enquanto você estiver dentro de uma abstinência ou estiver dentro de praticando pornografia, né? Você precisa se curar disso, porque as suas relações mentais e sociais elas vão ser tóxicas enquanto você estiver nesse meio. Então, se tiver algum alerta, eu gostaria de deixar aqui. A Jana falou uma coisa aí, eu concordo
demais. Não dá para você casar sendo viciado em pornografia. É uma coisa que você tem que curar antes. Porque se você já tem ela agora, porque tudo que a gente tem, a gente leva, seja de bom ou ruim, a gente leva para dentro dos nossos relacionamentos. E talvez uma das mais tóxicas e perigosas que podem resultar aí numa separação, num divórcio, seja a pornografia. Então, queria deixar esse alerta. Glória a Deus. Thay? Só corroborando para o que o Marcelo falou, né, com relação, e a Jana já tinha falado, né, a Jana testemunhou muito isso, e a gente está falando, né, de alguns anos atrás, mas hoje nós não somos mais a minoria, nós mulheres estamos aqui com os homens a nível de pornografia. Verdade. E antigamente isso era, como a Jana falou, era um tabu. A mulher não falava que tinha problema com pornografia. Só que hoje isso é muito mais comum do que somente com homens. Então, que as mulheres que se identificam com isso, que busquem ajuda, entendeu? Porque a gente já tem ao natural a nossa carência emocional. Se nós lá depositarmos no nosso cônjuge a nossa carência física, né, de vícios que a gente tem, vai piorar. Então, assim, busquem ajuda, vocês não precisam sentir vergonha, falem, entendeu? E vamos buscar ajuda, entendeu? Porque hoje, graças a Deus, a gente tem ferramentas, né? A gente não olha com um olhar de escândalo, né? Mas a gente olha com olhares de misericórdia, né? Que é assim que o Senhor tratou com cada um de nós. Né? Amém. Glória a Deus, tá? Daniel? Você tem aí mais 10 minutos? Mesmo. Eu concordo plenamente com o que vocês falaram aí. Uma questão que a Janaína falou sobre a questão da mulher, é tão tal que nosso ministério aqui tem mais conselheiras do que conselheiros, porque a demanda é maior da mulher. E detalhe, a mulher pede mais ajuda do que o homem. O homem, ele só vai pedir ajuda quando está no fundo do poço. A mulher não, ela já pede ajuda logo. E até então a pornografia era algo voltado a homens solteiros, jovens. Isso mudou completamente. De cada 3 pessoas que entram em contato conosco, uma é mulher. E a cada dia está crescendo. E assim, as pessoas se escandalizam, né? Não sei por quê, porque é algo comum, não é normal. Porque já é difícil o homem se expressar, né? E a mulher fica mais reprimida em relação a isso. Mas nós sabemos que sozinha a pessoa não vai conseguir. Né? E eu vou dar um spoiler aqui. Na quarta-feira, né? A Edna Cardoso, minha esposa, ela vai trazer um relato, né, muito interessante sobre as mulheres. Tá? Se ligue lá no nosso canal, vocês vão ficar assim, boquiaberto com o que vai acontecer sobre essa questão, a pornografia e as mulheres. Então, pessoal, só queria deixar aqui algumas dicas aqui. E agora, o que fazer quando vir a crise de abstinência? Vamos lá para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que fala algo interessante. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída, um escape, para que a possais suportar. Então nós vemos que Deus, ele é misericordioso para nos perdoar de uma queda. Por que ele não vai nos livrar de uma tentação? É porque muitas das vezes a gente não ora para isso. A gente só ora quando já cai. Né? A oração do Pai Nosso fala sobre as tentações. E a crise de abstinência nada mais do que de uma tentação, de uns sintomas que estão ali, falando para você, eu quero, se vira. Se você não consumir, eu vou aumentar essa dor de cabeça. Se você não consumir, eu vou aumentar essa irritabilidade. Mas só que o apóstolo Paulo falou aqui que tem um escape. Em outras versões é escape, nessa versão que está saída. Então, nós temos o que chamamos de rede de proteção. Na minha época, né, na época da Jana, do Marcelo, enfim, não tinha.
não falava sobre esse assunto aqui. Então você meio que ficava no oceano ali sozinho. Hoje não, pessoal. Hoje você, por mais que ainda não se fala muito, mas você já tem algumas iniciativas. Então nós chamamos de rede de proteção. O que é a rede de proteção? Quando vinha a crise, quando vinha a fissura, você tem o quê? Tem Deus, você tem a Bíblia, você tem uma oração, você tem uma ajuda. O problema, pessoal, que eu fico assim impressionado, que as pessoas não pedem ajuda. Elas pedem ajuda mal quando recai, mas é difícil a pessoa pedir ajuda na hora da fissura. Porque a fissura ela dura 5 minutos. São 5 minutinhos cruciais que vai entre o pecado e entre a santidade, entre o sim e entre o não, entre ver e entre não ver. São 5 minutinhos cruciais. Aí a pessoa pode falar, Daniel, mas eu não consigo. Deixa eu te falar, consegue sim. Consegue, porque ninguém nunca morreu de vontade. Vontade eu tenho. Eu vou ser hipócrita de falar que não tenho vontade. Mas a questão é gerenciar a vontade. Porque vontade vem, vontade passa. Ninguém coloca uma arma na minha cabeça e fala, Daniel, você vai ver filme pornô agora. Ninguém faz isso. E deixar aqui uma curiosidade. Lá no nosso canal, só tem uma pessoa que morreu de vontade. Somente essa. Né? Que morreu. É só essa pessoa que existiu e nunca vai existir outra pessoa. Entra lá e procura os nossos vídeos lá. Mas ninguém vai morrer de vontade. Então, e com o passar do tempo, conforme eu falei, essa crise vai diminuindo. Se você começar a gerar frutos de arrependimento, domínio próprio, perseverança, obediência, você vai conseguir. Porque, pessoal, eu falo por mim. Né? Eu, no começo, que eu reconciliei nos caminhos do Senhor, conforme eu falei, parei com todas as drogas, mas a pornografia continuava. E aí eu falava, meu Deus, que droga é essa? Aí eu fui pesquisar e vi, né, que o negócio era muito mais sério do que eu podia imaginar. Foi aí que comecei a estudar, comecei a pesquisar, e no começo as crises eram fortes, e aí perseverando, colocando ferramentas em prática. E as quedas no começo eram a curto prazo, depois foram a médio prazo, e eu perseverando, depois foram a longo prazo. E pela misericórdia de Deus, estou aqui só por hoje. Né? Só por hoje. Glória a Deus. Limpo da pornografia. E se eu falar para você que é fácil, eu não vou falar para você que é fácil. Né? Jana sabe. O pessoal sabe que não é fácil. Mas também nós sabemos que não é impossível. Se Deus fez, está fazendo, irá fazer nas nossas vidas, pode fazer infinitamente mais na tua vida, que você está vendo essa live, ou está vendo essa live, essa reprise. Se você está aí agora, já não sabe mais o que fazer, em muitos dos casos, até com pensamento suicida, nós podemos te ajudar. Primeiro, Cristo pode te ajudar. Segundo, nós podemos te ajudar. Porque sozinho você não vai conseguir. Sozinho nós estamos mal acompanhados. Mas juntos nós somos mais fortes. Para que nós possamos, juntos, com as ferramentas necessárias, entrar nessa guerra. Porque não existe um exército de um homem só. Não existe um exército de um homem só. Mas muitas das vezes nós queremos entrar nessa guerra sozinhos. E sozinhos nós não vamos conseguir. E nós pensamos que nós somos super-heróis. Inclusive eu fiz até um vídeo, né, sobre o Rambo, que é a síndrome do Rambo. Eu acho que o único... Inclusive é um pouco engraçado lá o vídeo. Entra lá, pessoal. Eu fiz até eu me vesti de Rambo, enfim, entra lá, vale a pena. Eu coloquei a fitinha, né, e tal. Eu falei sobre a síndrome do Rambo. O Rambo é um cara que entrava na guerra sozinho e matava todo mundo. Muitas das vezes nós queremos ser Rambo, mas a verdade é que nós, quando entramos e de peito aberto, guerra... literalmente, né, Dani? Oi? Verdade. Ele entrava na guerra sozinho, de peito aberto, literalmente, né? É isso. E nós muitas das vezes, nós queremos ser Rambo. Né?
entenda, você não é Rambo. Nós estamos aqui para te ajudar. E conforme já foi falado, entra lá no nosso site, www.prisãoinvisível.com.br. E o engraçado, pessoal, que veio uma vez, foi um líder do UNV de um BDN lá do Nordeste. E engraçado que ele entrou em contato e ele não sabia que eu era o fundador do Prisão Invisível, e ele baixou lá pelo aplicativo da Bíblia, e eu vejo lá, e falou, olha, nós estamos utilizando esse teu plano devocional lá nas rodas do NV. Eu falei, glória a Deus, glória a Deus. Aí eu, conversando com ele, ele ficou, você que? Eu falei, a gente que criou esse plano devocional. Ou seja, igual foi falado, líderes, pastores, hoje que mais tenham conteúdo, para vocês estarem munidos de ferramentas, porque vocês sabem a demanda que chegam até vocês com pessoas viciadas em pornografia. Então, adquiram conhecimento para que vocês tenham embasamento para ajudar essas vidas que tanto precisam. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Um minutinho dá para orar por nós, Daniel? Amém. Amém. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento aqui, esse momento gostoso aqui de estar compartilhando a tua palavra, Senhor. Nós sabemos que tem resistências também, mas também nós sabemos que maior que está em nós do que o que está no mundo. Portanto, Pai, guarda-nos, livra-nos do mal, que nenhuma retaliação venha contra nossas vidas. E eu te peço por cada vida aqui que está vendo esse vídeo, agora essa live, e cada vida que vai ver essa live, Pai, toca no coração, Pai. Se por um momento essa pessoa está viciada, vai tocando no mais profundo íntimo dela, para ela reconhecer que sozinha ela não vai conseguir, para ela reconhecer que tens um propósito na vida dela, Pai, e que o inimigo quer roubar de todas as formas esse propósito através de uma das ferramentas que ele tem de destruição, que é a pornografia. Vai gerando, Pai, no coração dessa pessoa agora, em nome de Jesus. É assim que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. 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 Glória a Deus. Quero agradecer aqui ao Daniel, né, por tirar um tempo e estar aqui com a gente, dividindo, né, sobre esse trabalho tão especial que o Senhor tem usado de maneira muito poderosa para abençoar as nossas vidas em nome de Jesus, né? Deus abençoe, viu, Daniel? Amém. Glória a Deus pela vida de vocês aí, Jana, Marcelo, Thay, e a todos os ouvintes aí. Glória Amém. A Deus. Quero agradecer também ao Marcelão aí, a Thay, que também tirou um tempo aí do seu trabalho para estar aqui conosco também nos abençoando, viu, gente? Deus abençoe. Amém. Amém. Tamo junto. Glória a Deus. E o Marcelo volta. Mês que vem teremos continuação, então. Vamos fazer o Daniel para falar sobre casar cura pornografia. Bom, já vou anotar aqui já. Isso, já vou deixar na pauta já. Isso aí. Marcelo, valeu. Marcelo volta às 18 horas com Talk Sports aqui no YouTube, no site, no aplicativo também. É isso, Deus abençoe. Valeu, Thay. Valeu, Marcelão. Valeu, Daniel. Valeu, galera que ficou com a gente até agora. Pegue esse programa e caminhe para outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas, certo? Entre no site www.prisãoinvisível.com.br ou Instagram, socorre-me, peça ajuda, que Deus vai te abençoar. Amém? É isso, gente. Corre aqui pro site. Quem tá no YouTube, né? Corre pro site ou para o aplicativo da Bola Rádio e ouça agora um culto do nosso histórico de pregações da Bola de Neve sede, tá? Eu volto com vocês amanhã de manhã. Tem um super bate-papo aqui na Bola Rádio. Deus abençoe. Fique com Deus e tchau, tchau.